Nós já vimos aqui que a pessoa estava precisando de peixe. Nós já vimos aqui que foi entregue esses peixes, foi tratado suas feridas, foi ensinado como pescar. Agora nós vamos também, dentro desse livro, tem nos ensinado como fazer com que essa pessoa se ame. Como que essa pessoa descubra que ela é capaz de evoluir. Como fazer com que essa pessoa, que ela estava, de certo ponto, subjugada a uma situação, ela possa pegar essa situação e inverter por tudo que ela já passou, né? Aqui nós vamos determinar as necessidades do indivíduo para determinar a melhor maneira de ajudar. Qual seria essa melhor maneira de ajudar? Como foi colocado aqui, às vezes a pessoa tem uma profissão ou tem uma tendência para aquela profissão e às vezes ela não desenvolveu. A nossa tarefa não é só chegar e fornecer o alimento àquela pessoa. A nossa tarefa não é só chegar e abraçar aquela pessoa. É fazer com que ela também se abrace. É fazer com que ela se sinta amada e que ela própria se ame. Esse é o diferencial. Que às vezes a pessoa passou por um motivo, como foi colocado aqui. Vamos colocar aqui a questão de acidente. Passou por um acidente, teve sua casa destruída, teve seu lar desfeito. Aí ela colocou na cabeça que aquilo aconteceu por algum motivo, começa a se inferiorizar. Aí nós vamos começar a trabalhar na vida daquela pessoa, depois que nós já suprimos as suas necessidades primordiais. Nós vamos começar a trabalhar naquela pessoa para que ela comece a olhar a vida de uma maneira diferente da qual ela está olhando naquele momento. Ou seja, nós vamos trabalhar não somente o material, não somente o espiritual, mas também o intelectual daquela pessoa. O psicológico daquela pessoa. Nós vamos estar auxiliando, ajudando aquela pessoa. Nós já tivemos vários casos aqui de pessoas que chegam aqui na nossa igreja bêbadas. Trazem um monte de situações, de problemas, querendo uma ajuda. Nós podemos ajudar uma pessoa nessa situação? Podemos e devemos. Mas também devemos trabalhar naquela pessoa, como foi colocado aqui até o presente momento. Trabalhamos na vida da pessoa, melhoramos a vida dela. Vamos trabalhar no espiritual dela. Agora nós vamos também, não somente isso, mas trabalhar no individual daquela pessoa. Vamos fazer com que aquela pessoa se sinta valorizada. Vamos fazer com que aquela pessoa se valorize. Às vezes o que falta naquela pessoa é ela ter consciência de que ela tem algum valor. Que ela é capacitada para alguma coisa. Às vezes ela mesma, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Nós vamos mostrar para ela que ela consegue. Nós vamos dar as ferramentas para ela conseguir. E nós vamos mostrar para aquela pessoa que com as ferramentas e com a capacidade que ela tem, ela é capaz de desenvolver. Isso é ajuda. Só que também tem um outro porém. Essa ajuda vai te machucar. Porque ela não vai só trabalhar com aquela pessoa, ela vai trabalhar com você. Ela vai trabalhar no seu amor. Ela vai trabalhar no seu desenvolvimento espiritual. É uma via de mão dupla. Por isso que no livro é bem interessante, quando ajudar, machuca. Porque para você ajudar, automaticamente também você vai estar se ajudando a desenvolver o quê? As suas habilidades, os seus talentos. Aquilo que Deus lhe deu e capacitou. O que é muito interessante. Existem várias formas, várias coisas que nós podemos acrescentar isso aqui. Por exemplo, já foi falado sobre identificar e mobilizar as capacidades dessa pessoa. Procurar desenvolver características e habilidades que essa pessoa possa possuir. Nós vamos tentar também o quê? Reconstruir
ou construir algo sólido na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa ela tinha uma construção, ela tinha um alicerce. Às vezes, por alguma ocasião, alguma coisa da vida que aconteceu com aquela pessoa, ela foi desestruturada. O chão dela foi arrancado. O alicerce que ela tinha, às vezes, como a Bíblia mesmo fala, o alicerce foi construído na areia. E qual que é a nossa função? É estabelecer e alicerçar aquela pessoa em quem? Em Cristo Jesus, na rocha. Firmar aquela pessoa. Não só na questão pessoal, mas também na sua questão espiritual. Que nós vamos estar trabalhando nas duas frontes, ou nas duas frentes. Tanto material quanto espiritual. E não pense você que são separadas, porque não são. Não existe. Se algo aconteceu na vida daquela pessoa que a fez cair, que a fez tropeçar, com certeza, aproveitando-se da situação, vem a coisa espiritual. Vem um lado espiritual que começa a confundir a mente daquela pessoa. Começa a trabalhar na mente daquela pessoa. E nossa função é justamente essa. Fazer o contrário. Trabalhar para que o Espírito Santo comece a ter oportunidade de vir desenvolver a sua mente, desenvolver o seu coração e de desenvolver a sua autoestima. Não estou falando em questão da autoestima, dela se valorizar de uma forma egoisticamente, se colocando como o centro de tudo. Não, mas se valorizar como um ser humano, se valorizar como pessoa, como servo do Senhor, como serva do Senhor, como uma pessoa capaz de ser amado e amar. Estão conseguindo entender? Porque a questão também machuca a nós mesmos. Não é só a questão da gente chegar, vamos dar uma cesta. Vamos ajudar a pessoa que está precisando comprar o remédio. Não é só essa questão. Quando a gente fala, a gente precisa amar o próximo. Eu te amo, eu vou te ajudar. Não envolve só isso. Não entra só essa questão. Precisamos trabalhar mais profundamente com aquela pessoa. Aí nós vamos ter um problema. Será que nós temos amor suficiente para isso? Será que nós somos capazes de realmente desenvolver esse trabalho? É onde a gente começa a ser machucado também. É uma questão bem interessante. Nós podemos também levar essa pessoa a uma consciência bíblica e cristã, conforme já foi mencionado aqui. A aprendizagem participativa e a ação. Ela vai começar a ter uma participação junto, a caminhar com aquela pessoa, a desenvolver, e ela mesma vai começar a se autofirmar, a andar com as próprias pernas. Esse é o problema. Tem muitas pessoas que não conseguem andar com as suas próprias pernas. Acostumou a ser carregada. Acostumou a ser tratada, como o pessoal costuma dizer por aí, como um ovo mole. E aí é onde a gente entra. A transformar essa questão do individualismo da pessoa, da fragilidade da pessoa, em transformar essa pessoa em alguém melhor, alguém mais capacitado. Mas isso entra o quê? A Bíblia. Isso entra o quê? A palavra. É um confronto. Nós vamos ser confrontados nesse trabalho, nesse processo. Muitas das vezes, podemos sair machucados? Podemos. Mas qual é o sentido de nós que queremos ajudar ser machucados? É porque naquele momento, naquela hora, naquela ocasião, nós também precisávamos ser tratados. É uma parceria. Nós ajudamos a pessoa com o peixe. Nós ensinamos a pessoa a pescar. Nós ensinamos a pessoa a tratar o peixe. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ensinar agora e a fazer com que a pessoa, ela mesma consiga descobrir as qualidades
desses peixes que ela vai pescar. Se são peixe bom para o comércio, se não é um peixe bom para o comércio, se esse é um peixe bom, é um ramo que a pessoa vai conseguir se adaptar. Tudo é um processo para fazer com que essa pessoa desenvolva. E o tempo está passando. Então, meus irmãos, é um processo muito, muito, muito lento e doloroso. Mas aí vem a outra questão. Nós também precisamos fazer uma investigação apreciativa, conforme já foi colocado aqui. Nós vamos começar nesse processo a conhecer aquela pessoa, a saber quais são os seus sonhos, seus medos, suas fragilidades, suas frustrações, e começar a fazer com que essa pessoa desenvolva e perca esse medo, perca essas reações que a vida ou as situações inculcaram em sua mente, inculcaram em seu coração, colocaram como uma muralha, colocaram como uma parede, um processo, algo nesse sentido. É o que nós precisamos. E não é fácil. Muitas vezes você pode dar uma cesta para uma pessoa. Capítulo 5. Nós, muitas das vezes, damos a cesta. Suprimos a sua necessidade imediata. Mas daqui a algum tempo ela vai voltar de novo. Vai precisar de cesta novamente. Daqui a algum tempo, novamente. E vai se tornar o quê? Um vínculo e um vício. Esse é o processo que nós precisamos ajudar essa pessoa a reconhecer o seu devido valor e reconquistar a sua autoestima. Isso é um processo. Né? E quero deixar aqui, irmãos, que é um trabalho gratificante. É um trabalho ao qual nós precisamos, como igreja, como servos do Senhor, estar desenvolvendo esse trabalho. Pegue esse livro, leia. Fique atento às coisas que Deus tem falado nessa igreja, que Deus tem falado com você. Às vezes, ao ajudar alguém, você também vai estar se ajudando, desenvolvendo, amando. É o que nós precisamos. E essa pessoa mais ainda. Não é só questão material, sim questões espirituais a desenvolver. Amém? Alguma pergunta? O ABCD, irmãos, ativos como base para uma comunidade se desenvolver. Ou seja, nós vamos pegar, vou fazer aqui uma versão resumida, porque o tempo já está corridinho ali, que é o chave desse capítulo. É aproveitar o que a pessoa tem de melhor e fazer com que essa pessoa desenvolva o melhor que ela tem. Tarefa essencial da igreja. Desenvolver o melhor que a pessoa tem. Que às vezes nem ela mesma sabe que tem. Essa é a base. Tem que desenvolver o que é melhor dela. E isso não machuca a igreja. Pelo contrário, fortalece a igreja. Mais alguma pergunta? Amém? Então, amém. Deus abençoa.